Bom, a Eurocopa começou, como eu prometi, eu faria vídeo sobre a Eurocopa e hoje eu vou conversar um pouco sobre a Inglaterra e Southgate. É um assunto difícil de comentar, cara, porque não é questão de aviso, não é questão de que ninguém tá enxergando, todo mundo tá falando há muito tempo, eu não entendo porque esse cara é treinador da Inglaterra. E hoje eu vou entrar nesse assunto um pouco mais a fundo e vou comentar de coisas que talvez vocês não tenham percebido que ele fez, mas eu percebi e eu vou mostrar pra vocês o quão ruim é esse treinador, cara. Quando você sair desse vídeo aqui, você vai entender na prática o quão ruim ele é. Eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Os problemas já começaram na convocação, cara. Southgate, ele tem um ponto, assim, que eu não consigo entender, cara. O esquema tático dele é bem maleável, ele muda as formações e tudo mais. Sempre que tem uma mudança de formação no esquema tático de Southgate, ele tem uma mudança de plano de jogo, então o plano de jogo dele muda junto com a formação. Não é muito comum isso aí, ok? O normal mesmo da maioria dos treinadores é manter uma formação fixa e mudar o plano de jogo a jogo ou ter variações ali. Tem técnicos que as variações são pra mudar pequenos detalhes no plano de jogo, o Southgate não. Quando ele muda uma formação, ele muda totalmente o plano de jogo junto a uma grande mudança. E nessa grande mudança, ele muda como os jogadores são utilizados. Por exemplo, o Harry Kane na Copa do Mundo era utilizado de um jeito, agora ele tá sendo utilizado de outro. Esse jeito que ele tá utilizando o Harry Kane não é muito legal e eu vou entrar mais à frente falando sobre ele. Pra mim parece uma loucura o que ele tá fazendo. Mas enfim, vamos continuar. Se você pega ali a geração, essa geração da Inglaterra, ela tem muitos jogadores bons, cara. Mas ele tá fazendo um mau uso desses jogadores, que é um negócio terrível, cara. Jude Bellingham é o único que eu consigo enxergar que tá sendo bem utilizado, realmente sendo aquele cara que penetra a área e tudo mais. Eu nem sei se é instrução do treinador, pra ser bastante sincero. Eu vejo que tem instrução ali em vários jogadores que estão jogando de maneira irregular. Se você não os acompanha, eu entendo que você não saiba do que eu tô falando, mas, por exemplo, Saka não joga daquele jeito, ok? Pra quem acompanha o Arsenal, eu acompanho bastante o Arsenal, eu sei que Saka não joga daquele jeito. Phil Foden não joga daquele jeito. Phil Foden joga de outro jeito quando ele tá na ponta esquerda. E ele tá jogando de uma maneira muito esquisita, e todo mundo tá jogando de maneira esquisita. É como se os jogadores, eles não jogassem há muito tempo. É como se eles jogassem há pouco tempo. Porque ele mudou o esquema tático e ninguém tá entendendo nada. Todo mundo meio confuso. O uso dos laterais também mudou bastante. Ele fez mudanças ali no uso dos laterais. E todas só prejudicaram. Então, o que já era ruim ficou pior nessa Eurocopa. E, apesar da Inglaterra ganhar os jogos, ela não está jogando bem. E eu nem acho que ela merecia ganhar, sinceramente. O jogo... Tem jogos ali que eu vi dela que, pelo amor de Deus, eles não mereciam ganhar a partida, cara. E basicamente é isso, cara. Ele tá pegando os jogadores e utilizando eles muito, muito mal. Mas o mau uso deles não começa só nessa parte, cara. Começa na convocação. Porque se você já viu os zagueiros que ele convocou, e aqui vem um detalhe técnico que eu tô mostrando pra vocês. Eu sei, muitos de vocês talvez não entendam essa parte aqui, mas ele convocou 5 zagueiros que usam o pé direito como principal. E agora vai vir algum Zé Palhaço falar, não, mas não tem nada demais. Não, tem. Vou tentar explicar pra vocês como funciona. Os zagueiros, eles são divididos em duas partes. Tem o zagueiro central e tem o zagueiro aberto. Basicamente é isso. Eu vou usar o nome zagueiro aberto, porque eu não sei outro termo. Mas o zagueiro central, ele normalmente joga dos dois lados do campo, ele cobre os dois lados do campo, porque ele joga de maneira mais centralizada, por isso que o nome dele é zagueiro central, ok? Explicado essa parte aqui que é simples. Aí você tem um zagueiro mais aberto jogando. E normalmente esse zagueiro que joga mais aberto, ele joga em um lado do campo, ele não joga nos dois. Ele convocou vários zagueiros abertos que jogam em um lado só do campo. Em primeiro lugar ele fez isso. E tem zagueiros centrais que jogam dos dois lados, por exemplo, é o caso de Mark Guehi, que é o único que realmente tem algum ajuste legal pra jogar na esquerda do campo. Ele sempre jogou na esquerda do campo no Palace, pra dar prioridade claramente a Joaquim Anderson, que é o melhor zagueiro do Crystal Palace, então eles dão prioridade pra ele e Guehi fica adaptado na esquerda do campo. Tomori faz a mesma coisa no Milan, e é normal que os zagueiros se adaptem ao outro lado do campo. Mas isso não quer dizer que não tenha queda de rendimento. Tem, ok? E tem também alguns detalhes, porque quando o zagueiro, o pé direito dele é o certo, digamos assim, ele não consegue abusar de ângulos pra dar passes e chutes e tudo mais, e aí isso induz alguns erros. É óbvio que na Inglaterra tem um monte de zagueiro com pé esquerdo de origem que ele poderia ter convocado. Não faz sentido a convocação dele, cara. Ou se ele ia fazer o que ele ia fazer, ele devia ter convocado pelo menos Tomori. Tomori é quem tem menos queda de rendimento, isso porque Tomori muitas vezes usa os dois pés. A gente vê Guehi também fazendo isso, utilizando uma perna esquerda em alguns momentos, mas Tomori realmente é o que tem o melhor ajuste pra isso. Se ele ia fazer isso de convocar zagueiro só com o pé direito, que convocasse Tomori junto. Mas a gente tem opções como Braithwaite, por exemplo, Levi Coyle, que... Mano, por que Levi Coyle não tá jogando? Eu não sei explicar. De origem mesmo, ele é muito melhor que Guehi, cara. É muito melhor pra função que ele vai fazer. Eu não entendo. Vou deixar bem claro aqui pra vocês que esse detalhe técnico, nenhum outro treinador vai fazer errado. Nenhuma outra convocação você vai ver isso. Você não vai ver Dorival Júnior botando os zagueiros do lado errado. Você não vai ver o treinador da Espanha botando o zagueiro do lado errado. Você não vai ver isso acontecendo. Mas o treinador da Inglaterra fez, ok? É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença no nível mais alto do futebol. Um treinador profissional não devia fazer isso, cara. E é bizarro o que ele fez, ok? É imperdoável. Eu não acho que
isso aqui faça nenhum sentido. Me faz pensar que esse treinador é realmente muito ruim, cara. Eu juro, eu normalmente não desço o pau em treinador assim, mas, mano, Southgate não dá. Eu acho inaceitável uma convocação dessa, cara. É um detalhe técnico que eu volto a repetir, nenhum treinador faz errado. É muito raro você ver um treinador convocar sem ter os dois pés certo pra cada posição. Esquema tático é podre, é ruim, faz parecer muitas vezes que é o Everton ali, é um time meio morno em campo ali, tentando cozinhar o jogo. Parece sempre que a Inglaterra tá ganhando a partida, né? Se você assistiu as partidas, parece sempre que eles estão ganhando. E eu não sei de onde é que eles tiraram que eles estão ganhando 0-0. É basicamente isso, cara. E em muitos momentos a Inglaterra é um time morno em campo, sem graça, chato. Não parece um time grande, cara. Você vê a Holanda, você vê a França, você vê a Espanha, por exemplo, joga um futebol muito bonito, muito bom, controla a partida, realmente mostra, eu sou o dominante em campo. A Inglaterra não mostra isso em campo. A Inglaterra parece muitas vezes, sei lá, um time de Steve Cooper, ex-treinador do Nottingham Forest, uma coisa horrível. E é um futebol que não condiz com a geração talentosa da Inglaterra. Vamos tentar explicar aqui pra você essa geração, cara. Cara, na ponta esquerda tem 4 opções boas, na ponta direita tem pelo menos 5 opções boas pra tipo de nível que é de seleção. Como meio atacante tem pelo menos umas 8 opções de meio atacante inglês que você pode utilizar, que ele poderia ter convocado. Na centroavância a gente tem pelo menos 4 boas opções, né? E 3 delas já estão ali. Tem uma quarta opção também que ele poderia trazer. Na zaga tem pelo menos 16 zagueiros disponíveis e possíveis pra colocar ali, que poderiam ter sido convocados. Nas laterais já é diferente. Na lateral direita tem pelo menos 5 opções. Na lateral esquerda tem pelo menos umas 4 opções que são boas e que poderiam estar ali. Perfis diferentes, alguns com perfis mais defensivos, que é o que ele busca, e eu não tenho problema com isso. Cada treinador com sua opinião, mas ele busca um perfil mais defensivo, por isso Arnold frequentemente não joga na lateral. Falta cobertura de Arnold, falta físico pra ele, então ele prefere jogadores como Walker. Eu entendo essa parte, mas eu ainda acho que dava pra ele fazer um trabalho melhor em relação a isso. Como no meio de campo, aí vamos pros volantes, ele tem como um volante pra dar ritmo ao jogo ali, um segundo volante, ele tem pelo menos 8 opções também. Como primeiro volante só tem uma opção, e esse aqui é o maior problema da Inglaterra, ou era, porque agora tem duas, ok? Tem Declan Rice e Adam Wharton, que também faz a função muito bem. Também tem outras pessoas como Will Hughes e alguns outros figurinhas ali, que poderiam jogar de primeiro volante bem. Então não é um grandioso problema, não é um problema muito grave, até dá pra adaptar Gallagher em primeiro volante, eu já vi ele jogando em primeiro volante, não achei ruim. É isso, cara, é um problema muito pequeno que qualquer treinador resolveria. E lembrando, o Rice está em condição física de jogar como primeiro volante, então eles não tem esse problema em campo. Você vê como essa geração é boa? Você tá vendo como a geração da Inglaterra é forte? Tipo, são opções e opções e opções em todo canto. Ele pode usar diversos jogadores. E ele faz da pior maneira possível. Não dá pra entender, cara. Com essa geração e os resultados em campo que a Inglaterra vem entregando, o futebol que é jogado não condiz, ok? Não condiz mesmo. Aqui vem 2 pontos que, pra eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre Harry Kane e Calvin Phillips. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like e de você também compartilhar esse vídeo aí com um amigo seu que gosta de futebol europeu, gosta dessa parte aqui de conversar sobre futebol europeu. Compartilha com ele aí. Agora vamos continuar, cara. Cara, Harry Kane, ele tá sendo tão mal utilizado que chega a me irritar, mano. Eu não vou nem entrar no caso de Cole Palmer, que nem entra. Não faz nenhum sentido, mas tudo bem, a geração é muito talentosa. Mas o mau uso de Harry Kane é um negócio que assusta, cara. Harry Kane tá centralizado, parado ali, igual um cone. Ele não tá sendo bem utilizado de maneira nenhuma. E aí você olha, por exemplo, pro Bayern de Munique com Thomas Tuchel, Kane era muito bem utilizado. Você olha pro Tottenham, que nem é um time com um puta elenco ao lado dele, ele, normalmente o cara, ele era muito bem utilizado. A maioria dos treinadores utilizou ele bem. Eu não lembro de um treinador que conseguiu fazer Harry Kane parecer um jogador ruim, mas Southgate conseguiu. É só um cara ali que fica parado esperando a bola, e quando ela chega, não chega com qualidade nenhuma. Harry Kane parece um jogador ruim nesse momento. A bola não chega com qualidade nele, ele não tem o que fazer. E aí ele parece um jogador que fica só ali parado esperando a bola. Faz parecer que ele é esse jogador, mas não é. Harry Kane é um cara que busca o jogo, que cria, que arma, que faz acontecer, que desce profundamente pro meio de campo. E aí você aproveita esse tipo de lacuna pra botar Bellingham centralizado ali, os dois trocando de posição. Thomas Tuchel fez bastante isso com Harry Kane e Thomas Miller juntos. Então você vê que tem como fazer acontecer, mas o treinador não tem o que é necessário. Ele não sabe a quem dá prioridade. E aí você tem jogadores que quando entram são decisivos e que mudam o ritmo do jogo, que nem Cole Palmer, e eles simplesmente não entram. Esses jogadores que não sentem os jogos e que não sentem ajuste, eles
eles não estão em campo. Era o caso de James Maddison, que deveria estar aqui. James Maddison não sente jogo, pela Inglaterra ele jogou bem. Palmer, que também deveria estar em campo, não tá. E continua desse jeito, cara. Então, não dá pra entender. Não dá. Sinceramente, eu volto a falar, esse treinador é muito ruim, cara. Não é possível que ele faça a Inglaterra parecer um time tão ruim. Não é possível, cara. E aqui vamos pro ponto final, porque pós-jogo ele falou na coletiva que ele não tinha achado o jogador certo pra substituir Calvin Phillips. Cara, nesse momento eu senti uma raiva tão grande desse treinador, cara. Eu senti uma raiva que eu não sabia nem explicar que raiva era essa, cara. Mas, cara, é inaceitável que o time dele faça um jogo ruim e ele chegue numa coletiva e fale que é porque ele não achou um primeiro volante que nem Calvin Phillips. Rapaziada, Calvin Phillips não é um bom jogador, cara. Ele fez umas boas temporadas, foi convocado, teve um bom desempenho, mas acabou por ali. E ele não é um grande jogador, ele nunca foi um Rodri, ele nunca foi um Declan Rice, ele nunca foi um jogador que tinha cotado. Nossa, esse cara é incrível. Ele foi pro Manchester City pra ser um substituto que desse alguma valência ali ao elenco pra não ter uma queda de rendimento muito grande pra Rodri. Esse foi o máximo da carreira dele. E ele não conseguiu fazer. Quando ele foi posto em esquema realmente complexo, ele não conseguiu jogar. Calvin Phillips não é o problema. Calvin Phillips é o bode expiatório dele, cara. O problema é ele. Cara, ele tem Adam Arthur, é um dos jovens mais talentosos que eu já vi em toda a minha vida. É um primeiro volante com a qualidade de saída de bola excepcional. Ele é incrível. Esse cara não joga. Ele não pode ir em campo. E ele tá reclamando de primeiro volante. Meu amigo, você tem Kobbie Mainoo não entra. E o problema é que ele não tem Calvin Phillips mais. O problema é que ele não convocou Maguire. Deve ser esse o problema. Cara, não dá. Sinceramente, eu odeio o técnico da Inglaterra. E por isso que naquele meu vídeo eu coloquei Inglaterra pra merda. Eu falei, Inglaterra não tem chance nenhuma. E não tem, mano. Porque esse técnico, ele transformou uma das melhores gerações de futebol no maior lixo que eu já vi na minha vida. Eu detesto ver os jogos da Inglaterra, cara. Eu juro pra vocês que eu odeio. É um futebol feio, cara. É a morte do futebol, cara. E, cara, eu juro, eu tive paciência porque algumas pessoas que eu sigo e que eu gosto defenderam esse cara. Mas, mano, não tem defesa. Não tem como aceitar. Isso aqui não dá. Não é nem, tipo, reclamar de Erik ten Hag ou reclamar de Pochettino, que são bons treinadores no final do dia, ok? Eu tô reclamando porque eu tô pedindo mais, mas são bons treinadores no final do dia. Esse cara, não. Ele não tá no mesmo patamar, não. Ele não é um bom treinador. Ele não é, ok? Esse cara é uma farsa. Ele é uma farsa. E eu não sei como ele parou naquele emprego. É aqueles casos que alguém que não deveria estar na função foi parar lá de algum jeito. O vídeo de hoje é esse. Obrigado pra quem chegou até aqui e aguentou esse rage aqui meu. Enfim, tchau.